Direito. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vou começar de novo, irmãos, aqui. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, e a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Os irmãos podem tomar assento na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Alô, som. Glória a Deus. Irmãos, no domingo passado, nós ouvimos uma palavra, aliás, no domingo retrasado, nós ouvimos uma palavra sobre o temor do Senhor. E eu creio que esta é uma continuação dos outros dois cultos anteriores a este. Então quero que os irmãos abram muito o coração, porque aquilo que Deus vai falar conosco é muito especial, é uma palavra vinda da parte de Deus para nós, talvez uma das palavras mais abençoadoras que eu conheço, da Bíblia, das promessas de Deus a nosso respeito. No domingo passado falamos sobre o temor do Senhor, domingo retrasado, perdão, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é muito importante, é algo que está se perdendo nos nossos dias, e nós precisamos restaurar o temor do Senhor nas nossas vidas. Princípio de sabedoria é algo que é a base, é o fundamento. Então, para que uma pessoa ela inicie numa vida sábia, o princípio, a base, o fundamento é o temor do Senhor. Então é necessário, para que nós nos tornemos pessoas sábias e portanto pessoas abençoadas, é necessário que nós tenhamos nas nossas vidas o temor do Senhor. Nós ouvimos naquele culto, 2 domingos atrás, que o Senhor Jesus nos adverte dizendo que nós não devemos temer nem sequer aqueles que podem tocar o nosso corpo, porque eles podem tocar tão somente no nosso corpo, mas nós que cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, não precisamos temer a morte, porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós cremos que também juntamente com Ele, ressuscitaremos naquele dia. Então Jesus adverte dizendo assim: antes de temer aos homens, de ficarem tímidos diante dos homens, diante das pessoas, vocês precisam temer a Deus, porque este sim pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. E ouvimos uma palavra sobre esta revelação da existência e da realidade do inferno,
da condenação eterna. E ouvimos, aprendemos que Jesus foi a pessoa que mais ensinou sobre isso. Que nós temos uma vida e precisamos caprichar nessa nossa vida, amando a Deus e temendo ao Senhor, porque somos responsáveis por tudo o que fazemos diante do corpo e prestaremos conta disso no juízo de Deus. No domingo passado, irmãos, nós falamos sobre uma passagem bíblica em que Moisés jejua e ele busca a face de Deus. Nessa ocasião, Deus deu a ele as tábuas da lei, e é tão maravilhoso quando nós nos aproximamos de Deus assim, porque é importante nós conhecermos a Deus, e nós só podemos conhecer a Deus de forma experiencial, quando nós o buscamos, e Moisés jejuou, porque o jejum serve para isso, o jejum serve para que nós venhamos nos aproximar de Deus, e através desse jejum, ele subiu ao monte, ele jejuou, ele buscou a face de Deus, ele pediu algumas coisas ali, ele queria que Deus fosse com ele, e fosse com o povo de Israel, ele dizia para Deus: Senhor, eu não quero dar nenhum passo, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não andar comigo, se a tua presença não estiver comigo, não me faças subir daqui, Senhor. E ele falava, esse é o testemunho para todas as pessoas ao redor de nós, esse é o testemunho, irmãos, para todas as pessoas nesta cidade, que Deus anda conosco, que Ele é o nosso Deus, que Ele está sobre nós, e que Ele vai junto conosco, e ele falava isso para Deus: Senhor, o testemunho é esse, que o Senhor anda conosco, que o Senhor nos acompanha, então não nos faça subir daqui, não nos faça sair desse lugar. E ele pedia também, ele desejava: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mas Deus fez mais do que isso, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade e a sua misericórdia, a sua graça. Isso é o que está prometido na palavra de Deus. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Mas não para aí. Deus diz: e farei mudar a vossa sorte. Moisés buscou a Deus, e dessa forma nós estamos estimulando o corpo de Cristo, a igreja, para que você busque ao Senhor com jejum e oração, busque a face de Deus, deseje com esse jejum a presença de Deus, para que Deus ande com você, para que você seja companheiro com Deus na jornada desta vida, e busque a glória de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero ver a tua glória, além, Senhor, muito mais do que as tuas bênçãos, do que as tuas mãos, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. E Deus faz passar, mais do que isso, Deus faz passar a sua bênção, a sua bondade sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Isso também está escrito no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Jesus falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É quando a gente busca agradar a Deus. Senhor, venha o teu reino, reina na minha vida, eu quero a tua presença, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Mas não para por aí, a palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus, aonde Deus está, se Ele estiver na sua vida, a presença de Deus por si só é abençoadora e é maravilhosa. E nós vimos essa palavra que fala sobre essa busca de Moisés, e Moisés buscou o Senhor com jejum, irmãos, com oração. Existem duas razões pelas quais Moisés jejuou aqui, irmãos. A primeira delas, Moisés jejuou por consagração, ele se aproximou de Deus, porque ele queria ver a glória de Deus, porque ele queria a presença de Deus na sua vida, e para isso é necessário consagração. Está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Então ele se purificou, ele se santificou e ele buscou a face do Senhor. Mas também Moisés buscou a Deus por reconciliação, por conserto, por ele e pelo povo, porque
a primeira vez quando Moisés desceu do monte, o povo tinha se desviado, tinha construído uma idolatria. E então Moisés vai novamente e jejua e ora novamente, irmãos. E nós vimos várias palavras que Deus fala com Moisés durante a oração. Por exemplo, Deus fala para Moisés, Moisés está ali buscando a Deus e Deus está concedendo, porque a oração e o jejum têm o poder, irmãos, de fazer Deus mudar de ideia, porque Deus é uma pessoa, Deus tem soberania, está escrito, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. E quando a pessoa entra na presença do Senhor com fé, e ela está cheia de fé, cheia da palavra de Deus, da vontade de Deus, e ela busca a Deus, Deus se inclina e Deus ouve a sua oração, porque a palavra diz: a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Porém, irmãos, é muito importante nós nos lembrarmos de uma coisa, que Deus é uma pessoa, e que Deus tem livre-arbítrio, que Ele escolhe quem Ele quer abençoar. Está escrito naquele texto de Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, quando nós sabemos disso, irmãos, há um temor nos nossos corações, porque nós não estamos tratando com um poder ativo, com uma força que reage a algumas atitudes, não, Ele é uma pessoa. E aí o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, fala que existem coisas que nós não temos o que fazer, existem coisas que estão nas mãos de Deus, que mesmo que o homem corra ou que se esforce, não depende dele, não depende de quem corre, não depende de quem se esforça, depende de Deus. A salvação é uma delas. Existem outras coisas que fogem ao nosso controle e que você não tem o que fazer e que depende de Deus. Por exemplo, mudar um dia chuvoso em dia ensolarado. Isso é um portento, é um prodígio, é um milagre de Deus. Isso depende de Deus, não depende de nós. Mas Deus pode fazer. E é nesses momentos que nós temos que entender, irmãos, que Deus é uma pessoa. E aí, mediante a nossa busca, mediante a nossa devoção, e nós encontramos isso na história bíblica, e ali nós encontramos como os homens se relacionaram com Deus, e como Deus respondeu às orações, e nós percebemos, irmãos, que quando uma situação não depende de nós, mas depende de Deus, nós podemos buscá-lo com jejum e oração, crendo que Deus pode fazer um milagre, porque Ele é poderoso. Mas precisamos chegar com o coração puro, com o coração quebrantado, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor olha o coração. Por isso que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, diz que o Senhor nos elegeu em Cristo, como filhos amados. O que é isso, elegeu? Essa palavra elegeu é que Ele usou o livre-arbítrio dEle, para escolher, para eleger certas pessoas conforme a sua soberania, conforme a sua vontade. E como que Ele faz isso, irmãos? Quando o homem acha graça aos seus olhos, quando o homem o reconhece como Deus, quando o homem teme a Deus, quando o homem o ama. Está escrito, irmãos, que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, embora Deus tenha criado a lei para nos proteger, e a Bíblia diz: aquele que observa estas coisas, por elas viverá. Em observar a lei de Deus, a palavra de Deus, nós temos vida, porque a lei serve para nos proteger, como a lei da gravidade, por exemplo. Você chega aqui, e ali tem um abismo, e eu olho meio de longe, porque é uma lei estabelecida. Eu posso dizer: eu sou incrédulo da lei da gravidade, e me jogar, mas logo eu vou perceber que aquela lei é real e verdadeira, e eu vou experimentar o resultado da quebra da lei, porque quando a gente quebra um princípio, a gente quebra uma lei, esse princípio nos quebra. E Deus esclareceu aquilo que já existia, Ele colocou em forma de lei aquilo que já existia,
que sempre existiu, porque é o que conserva, o que mantém a vida para o nosso bem. Moisés admitiu: hoje verdadeiramente compreendo que todos os seus mandamentos são amor. Porém a lei, que era para trazer vida, que era para nos preservar, se tornou morte, porque nós pecamos, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então ninguém consegue ser salvo pela prática da lei. Desde o Antigo Testamento, irmãos, nós somos salvos pela graça, porque Deus é um Deus que perdoa. Quando o homem se aproxima dele, quebrantado, jejuando, buscando a face de Deus, o Senhor perdoa. Por isso que o Senhor estabeleceu já no Antigo Testamento aqueles sacrifícios. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque lá no Antigo Testamento, embora tivesse na vigência da lei, e está até hoje, hoje nós estamos na vigência da lei, no entanto, já naquela época o homem era salvo pela graça, sempre foi pela graça. Naquela época tipificava o sacrifício de Jesus, e Moisés sobe na presença do Senhor com esse coração, com essa fé, com esse entendimento, e ele ora, e em Deuteronômio capítulo 9, versículo 18 diz assim: prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E ele entra na presença do Senhor, e Deus abre uma brecha para ele, irmãos, e é tão maravilhoso isso, porque quando nós entramos na presença de Deus, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós acessamos a dimensão do Espírito de Deus. O Senhor abriu uma brecha, colocou ele na fenda da rocha, na brecha, e ali ele podia interceder pela vida dele e pela vida do povo. E Deus mudou de ideia, abençoou o povo, disse que ia estar com o povo. Da mesma maneira, você que está aqui, que quer ganhar os teus familiares para Jesus, que quer ganhar os colegas de trabalho, que quer ganhar as pessoas que você ama, você pode interceder diante de Deus, na presença de Deus, porque o Senhor, Ele ouve esse tipo de oração. E aí, irmãos, nós vimos também na semana passada sobre o testemunho errado, lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 16 ao 17, de Esaú. Esaú, diz a palavra do Senhor, ele trocou a bênção por um prato de lentilhas. A bênção de Deus era a própria presença de Deus, essa era a bênção de Deus. Isso que Moisés buscou no monte era a bênção de Deus, a presença de Deus, que Deus seria com ele, que Deus estaria com ele, e que ele seria o seu Deus. Mas ele foi idólatra, ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas, um guisado de lentilhas. Quando ele chegou ali, ele sentiu talvez o aroma daquele alimento, e ele disse assim: pá, que vontade de comer essa comida, o que é isso, bênção de Deus, para que serve isso? E pegou o prato de lentilhas e vendeu a bênção de Deus. Por causa da idolatria, a sua mente, a sua consciência se cauterizou, o seu coração se endureceu. Está escrito lá em Salmo 115, que a idolatria produz isso: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem. Assim ficam surdos, cegos, e não conseguem se movimentar, espiritualmente falando. Lhes é fechada toda a abertura, toda a brecha, para que eles possam acessar a quarta dimensão do Espírito, a fim de que pudessem receber as bênçãos de Deus. É por isso que é tão importante, irmãos, nós termos o temor do Senhor, e nós compreendermos estas coisas e buscarmos fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Quantas pessoas pensam assim: mas se eu quiser estar na igreja, se eu quiser estar em comunhão com Deus, então vou ter que deixar disso, vou ter que deixar daquilo.
e às vezes vendem a bênção da comunhão, da presença de Deus, por uma coisa tão rasteira, irmãos. Por exemplo, você está caminhando, Deus está contigo. Lembre-se, Deus é uma pessoa. Abençoarei quem eu quiser abençoar, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas Deus está andando com você. Você pediu, você orou, você buscou e você achou graça aos olhos do Senhor. E agora você está andando com Deus e de repente você olha um recinto. Vamos naquele recinto? Ele diz assim: não, aquele recinto não me agrada, eu jamais entraria ali. E você diz: então tá, tchau. Muitas vezes é exatamente isso que a gente faz, irmãos. E insistindo nos nossos pecados, hoje é culto de ceia, culto de reflexão, insistindo em certos vícios, em certos pecados, em certas coisas que Deus já falou que não agradam a Ele, nós corremos o risco de ter a nossa consciência cauterizada e o nosso coração endurecido. Diz a Bíblia que Esaú depois tentou achar lugar de arrependimento, mas não conseguiu, porque está escrito que Deus o rejeitou, irmãos. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos nos achegar com um coração sincero, em plena certeza de fé, e devemos entrar na presença do Senhor e nos lembrarmos que o trono do Senhor é o trono de graça, e a graça é concedida se nós nos aproximarmos dele em tempo oportuno, porque há um tempo, irmãos, em que a pessoa insiste tanto no pecado, que a porta da graça se fecha. Isso está na palavra do Senhor. Porém, enquanto há vida, há esperança de salvação. Hoje é tempo aceitável, hoje é dia de nós buscarmos a Deus. Agora vejam qual a diferença entre Esaú e Jacó. Existe uma grande diferença, porque Jacó, diferente de Esaú, Jacó cria, e ele amava a bênção. Está escrito, irmãos, que os que são da fé, que são filhos de Abraão, não é por alguém nascer descendente de Israel que é filho de Abraão, mas os da fé, aqueles que creem na promessa, é que são contados como filhos de Abraão. E Jacó, ele amava a Deus, ele amava a promessa. Está escrito: o meu justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olhe como é sério, irmãos. O meu justo viverá da fé. Nós avançamos de fé em fé, de glória em glória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Veja o que está escrito em Gálatas. Nós lemos esse texto que fala sobre Jacó, a bênção de Jacó, e em Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: sabei, pois, que os da fé que são chamados filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu gosto dessa expressão, ela é meio antiquada, muitos não gostam de serem chamados, os crentes, mas é isso que nós somos, crentes, porque cremos, amém, irmão? Diga para o irmão aí: ô seu crente, aleluia, glória a Deus. E é exatamente por isso, irmãos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente, isso aqui é evidente, irmãos, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Então é importante nós observarmos os preceitos de Deus, porque por eles viveremos.
Cristo nos resgatou do quê? Nos resgatou da maldição da lei, porque nós tínhamos quebrado a lei, tinha uma maldição, uma sentença de dívida que pesava contra nós nas suas ordenanças, mas o Senhor levou essa sentença em nosso lugar na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, porque essa dívida era nossa, era minha, era sua. E aqui diz o texto sagrado: ora, a lei não procede da fé, versículo 12, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, Jesus foi na cruz do Calvário, e hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Sabe para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos caçadorenses. Oh, glória! Eu vou falar de novo, irmãos, porque isso aqui tem que ser celebrado, irmãos. Não, isso aqui eu creio que tem que ser celebrado. É ou não é? Ó, vou repetir de novo aqui, vou até ler aqui para ficar bem certinho. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos caçadorenses. Oh, glória! Em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então é pela fé, irmão, pela fé. Abraão é teu pai, teu avô. Pela fé você tem que se apropriar desse espírito da fé. Gênesis capítulo 28, versículo 1 a 3, eu vou ler um pouco antes de quando Jacó tem o encontro lá com Deus, e nesse momento ele está recebendo a bênção do pai, e ele está numa situação terrível, porque o irmão dele quer matar ele, e ele tem que sair fugido dali onde ele está, e o pai dele está abençoando ele. Então diz assim, Gênesis capítulo 28, versículo 1, Isaque chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou. Eu acho interessante, irmãos, porque nós pais também temos que abençoar os nossos filhos, é muito importante você observar os dons, as virtudes, e dar uma palavra de destino, uma palavra de direcionamento para o seu filho, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, dizer para ele: olha, você vai lograr êxito, você vai conseguir, você vai vencer na vida, você é uma bênção, você é inteligente, e observar as virtudes e reafirmar os filhos, isso é muito importante, é a bênção de Deus, irmãos, e nós temos que abençoar nossos filhos. E essa parte da bênção, todo filho gosta, né? Mas essa parte aqui, às vezes, dá uma travada, porque ele mandou o filho daí, né? E nessa parte, às vezes, os filhos dão uma travada. Diga misericórdia, irmãos. Então, ele chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Agora olhe, Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Ele não chamou, irmãos, ele estava precisando de uma bênção, ele estava precisando de uma palavra. Como que você acha que ele saiu dali? Eles eram ricos. Abraão ficou rico por causa da bênção de Deus, Isaque era riquíssimo por causa da bênção de Deus. Mas Jacó sai dali, irmãos, com uma mão na frente e outra atrás. E ele precisa da bênção de Deus. E quando o pai dele fala para ele e abençoa, ele não diz assim: ó, Deus vai te abençoar, nosso Deusinho vai te abençoar. Não, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te abençoe. É o Deus Todo-Poderoso te abençoe, aquele que pode todas as coisas te abençoe. E ele ficou
com aquela bênção. Ele saiu sem nada, mas ele saiu com o mais importante. O mais importante que você tem na vida, irmão, é a bênção de Deus. O mais importante que nós podemos ter nas nossas vidas é a bênção de Deus. Jacó era neto de Abraão, e a bênção foi dada a Abraão, passou para Isaac, e agora Isaac passa essa mesma bênção para Jacó. E ele recebe essa bênção com muita fé. Por quê, irmãos? Porque ele viu como Deus abençoou o seu avô. Ele viu como Deus era e abençoava o seu pai. No momento em que ele recebe essa bênção, ele sabe o valor da bênção. Ele diz: meu avô saiu de Ur dos Caldeus e não tinha nada, mas Deus o enriqueceu, Deus foi com ele, Deus fez a bondade dele passar sobre a sua vida, e o abençoou por todos os lugares onde meu avô andou. Ele foi abençoado, Deus deu vitória ao meu avô sobre todos os seus inimigos e todos os seus adversários que se levantaram contra ele, eles caíram por terra, porque esta é a promessa de Deus, irmãos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele lembra, o meu avô Abraão, a minha avó Sara não podiam ter filhos, mas Deus os abençoou. O meu pai e a minha mãe também não podiam ter filhos, Isaac e Rebeca, mas Deus os abençoou. Deus fez um milagre na vida deles, Deus era com eles, Deus vai ser comigo também, porque agora a bênção está na minha vida. Essa consciência da bênção de Deus nas nossas vidas é muito importante, irmãos. Quando meu pai andava, ele cavava poços e jorrava água, e vinham os filisteus e entulhavam os poços. Meu pai dizia: deixa para lá esse poço, ia lá, abria outro poço e saía água, e ele ia andando, abria um poço e saía água, e por onde ele andava tinha água para ele. Aleluia! É assim quando Deus abençoa as nossas vidas, e ele saiu dali só com isso, só com a bênção de Deus. E diz a palavra, irmãos, em Gênesis capítulo 28, do texto base que nós lemos: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Irmãos, lembram da oração que ele fez? Senhor, se tu me deres alimento, comida, pão e roupa para eu me vestir, eu faço um voto com o Senhor, eu vou ser fiel a Ti, eu tenho um compromisso com o Senhor. Porque ele não tinha nada, irmãos, ele tinha só a roupa do corpo, ele não tinha pão, ele não tinha nada. E ele chega naquela situação, e ele pega uma pedra como travesseiro, e ele dorme. E a palavra do Senhor ainda acrescenta dizendo: e sonhou. Aleluia. Uma situação dessas, irmão, eu queria que vocês se colocassem no lugar, não sei se vocês estão me acompanhando. Às vezes falta um negocinho lá na casa, ou dá um pepininho, um probleminha, a pessoa já fica se descabelando, se desgadeando, ansioso, roendo as unhas, não dorme, a noite inteira em claro, caminhando que nem um zumbi. Irmãos, ele estava fugindo. Chegou ali, não tinha parede, não tinha teto, não tinha porta, não tinha nem cama. Pegou uma pedra, colocou como travesseiro, deitou e sonhou. Aleluia! Muitos poderiam dizer: mas essa situação aí é para ter pesadelo, não para sonhar. Mas ele sonhou, irmãos, e sonhou. E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha só, a terra que tu estás deitado. Por que ele estava deitado ali? Porque ele estava descansando, irmãos. Ele confiava em Deus,
ele tinha promessa, ele tinha a bênção de Deus. Essa é a diferença de alguém que anda com a bênção de Deus. Ele tem uma autoimagem positiva, ele não se olha como um coitado, ele não se vê como um miserável, ele se vê como um homem possuidor da bênção de Deus. Isso é confiança. E Deus continua dizendo para ele assim: a tua descendência será como o pó da terra. A mesma bênção de Abraão. Deus em sonho está reafirmando para ele aqui: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu faço contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus e a porta dos céus. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, nós entramos nessa quarta dimensão. Ele viu a quarta dimensão, embora a realidade terrena dele era aquela. No entanto, no Espírito, a promessa de Deus, ela triunfa, ela impera, ela é soberana. A promessa de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, triunfa, impera e é soberana. E ele viu a quarta dimensão do Espírito, e ele reconheceu: esta não é outra senão a casa de Deus e a porta do céu. Porque ele viu os anjos subindo e descendo ali, irmãos. Meus irmãos, talvez você possa passar um dia como um pesadelo, mas que você possa aprender a ter sonhos à noite, que você confie tanto em Deus, que você possa deitar e dormir, ser abençoado. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá o sono enquanto dorme. O que é isso? Senão alguém que confia inteiramente todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, toda a sua causa nas mãos do Senhor. Deus tem dado essa bênção para nós, irmãos. Glória a Deus. Parece que há duas realidades aqui. Ele olha e tem aquela realidade da vida dele, dessa terceira dimensão da matéria, essa terceira dimensão aqui que os nossos olhos físicos veem. Mas ele vê outra realidade, a realidade espiritual. Existe uma outra realidade, irmãos, além dessa. Talvez você possa olhar e verificar que não está fácil, que a vida está difícil, que existem problemas, que existem dificuldades, mas existe uma outra realidade, porque está escrito que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos espirituais. É importante você buscar o Senhor com jejum e oração e acessar a quarta dimensão do Espírito. E ainda, irmãos, que você olhe para a tua realidade e a tua realidade esteja ruim, a verdade do Espírito, da quarta dimensão, cairá sobre essa terceira dimensão, e esmagará todos os seus problemas e as suas lutas, porque Deus é com você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar vitória, Deus vai ser contigo. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. O Senhor é fiel. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Ou seja, a certeza disso, que é a promessa de Deus, que é a realidade e o ideal, porque tudo que está no Espírito em relação a nós é bom. O Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então tudo que está no Espírito de Deus, tudo que está em Deus em relação ao propósito dEle para mim e para a sua vida, é bom, é maravilhoso. E nós precisamos ir à presença do Senhor e buscar a Deus e pedir: Senhor meu Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha sobre mim e me abençoe com o teu propósito para a minha vida. Irmãos, quando Deus criou o mundo, está escrito lá em Hebreus capítulo 11, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra do Senhor, e as coisas visíveis vieram das invisíveis.
E não é por serem invisíveis que não são reais, não, não, irmãos, muito pelo contrário. A fé é a certeza das coisas reais que não vemos, são realidades que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. E quando Deus criou o mundo, e criou o mundo pela palavra, foi pela palavra, Ele criou e aquilo tudo existiu. Mas será que foi acidente, irmãos? Sabe que Deus, quando criou, vou criar as montanhas, criou as montanhas. Aí eu vou criar a água, vou criar os mares, e de repente, água, o que é isso? Água? Será que Deus errou em alguma coisa, ou alguma coisa apareceu ali e surpreendeu? Não, irmãos, já estava em Deus, já existia. Os irmãos estão entendendo? Assim como o propósito de Deus para a sua vida já existe, irmão, e Ele está em Deus, e você precisa descobrir, nessa tua busca, nesse teu relacionamento com Deus, você precisa descobrir sobre o propósito que Deus tem para você, porque você tem dois caminhos: ou você vai para perto de Deus, ou você se afasta de Deus e do propósito de Deus para a sua vida, e você nunca vai experimentar aquilo que Deus tinha reservado para você. Nós acessamos estas coisas através da oração, e através da fé, através do jejum, através da busca por Deus, através do nosso relacionamento em Deus. Quero ler novamente Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, olha só, para que a bênção de Abraão chegasse aos caçadorenses. Ô glória, os irmãos estão afiados. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você é neto de Abraão, pela fé. Está escrito: os que são da fé são filhos de Abraão. Então você pode olhar: Senhor, como que foi a bênção? Como que era? O que aconteceu? E assim como Jacó creu, você também pode crer, irmãos. Gênesis capítulo 31, versículo 10 diz assim: pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. O contexto aqui, irmãos, é que Jacó, ele é logrado pelo seu sogro Ló, muito tempo depois, e aí o sogro diz assim: vamos fazer um negócio, você fica com as salpicadas, malhadas, e eu fico com as lisas, todas as lisas são minhas, e salpicadas, malhadas são tuas. Era um golpe, ele caiu no golpe. Ele disse: não, beleza, feito, porque ele queria ir embora, porque Deus estava chamando. E aí o sogro leva para longe as salpicadas e malhadas e deixa só as ovelhas lisas para acasalar com as lisas. Humanamente falando, não tem como, não existe possibilidade de nascer salpicada e malhada, porque só tem lisa. E a continuação do texto diz assim, irmãos, olha a bênção de Deus: vi no sonho que os machos cobriam as ovelhas, eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Então, irmão, não importa se é impossível, quando a bênção de Deus está nas nossas vidas, diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Afinal de contas, nós cremos no Deus vivo, todo-poderoso. E o texto continua assim no versículo 13: eu sou o Deus de Betel.
Sabe Betel, a casa de Deus, a porta dos céus? Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta agora, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. Olha que coisa importante, irmãos. Deus fala com ele: lembra de mim? Eu estou te abençoando, porque eu sou Deus fiel. Eu vi o que Labão fez com você, mas eu sou contigo. Eu sou Deus lá de Betel, que você ungiu a pedra e fez um voto. Foi comigo que você fez o voto. Sabe o que é um voto, irmãos? É um compromisso. Está escrito lá no texto que nós lemos: tendo se levantado Jacó. Foi a primeira coisa que Jacó fez, quando ele viu a quarta dimensão, quando ele entendeu que Deus estava ali, que aquela era a porta do céu. Primeira coisa que ele fez isso. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ele ofertou, era a única coisa que ele tinha, aquele azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O Senhor já é o nosso Deus, amém, irmãos? Isso que é importante, porque num relacionamento, não é só você receber uma palavra, porque não se trata de uma palavra. Aqui, irmãos, é muito mais do que uma palavra. Essa mesa é o compromisso de Deus conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse sangue é a nova aliança, é um pacto, é um compromisso. Deus está se comprometendo conosco, Deus está votando a nosso favor. E num relacionamento não é só, Deus me abençoe, não, irmãos, o Senhor me abençoa, mas eu também quero abençoar. Abençoar é bem dizer. Eu também quero bem dizer ao Senhor, eu também quero fazer pelo Senhor. O Senhor me abençoa, mas eu também quero abençoar, Senhor. Eu também quero me relacionar, Senhor. Num relacionamento tem compromisso, irmãos, tem aliança. É uma via de mão dupla. E é assim que Deus abençoa e Deus unge. Ali nós vemos, a respeito do óleo, da unção, e às vezes as pessoas querem a unção e querem o óleo, mas não querem o voto. É muito importante, irmãos, o crente, o servo de Deus, ter compromisso com o Senhor. Compromisso de santidade, compromisso de vida, porque essa aliança é uma aliança poderosa, irmãos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo agora em 1 Coríntios, para nós lermos o texto da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque Ele morreu por nossa causa, por nossa vida, irmãos. E se a gente continuar indigno, continuar voluntariamente, sem ter compromisso com Deus, no pecado, nós somos réus. E o texto continua dizendo assim,
versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos nos pôr em pé, amados irmãos. Diz a palavra que não haja no meio de vós nenhum devasso, como foi Esaú, que por um prato de guisado de lentilhas vendeu esta bênção, que é minha, que é sua. Irmãos, eu quero dizer, a bênção é nossa. Então vale a pena você se santificar, meu irmão. Vale a pena você dizer assim: Senhor, eu entrego tudo por Ti. O Senhor entregou tudo por mim, entregou a vida na cruz do Calvário por mim. Eu também abro mão de todo esse pecado, porque esse é o amor, irmãos. Está escrito: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Por que aqueles que tentavam ser salvos por obras da lei jamais conseguiram se salvar? Porque eles tentavam ser perfeitos e adquirir a salvação por suas próprias obras, e não conseguiam, porque não há amor. Porque só o amor nos capacita a nós renunciarmos o mundo pelaquele que amamos. Se você ama de verdade, você muda. Um marido, se ama de verdade a esposa, ele muda para salvar o casamento, ele muda. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós o amamos verdadeiramente, não há como ficarmos iguais. Se você ama verdadeiramente a Deus, você muda. Está escrito: aqueles que me amam, diz o Senhor, guardarão os meus mandamentos. E estes são aqueles que Ele elege. Estes são os escolhidos, porque guardam os mandamentos, porque amam a Deus. E Ele diz: viremos para Ele, e nele faremos morada. Nós vamos morar na casa dEle. Deus vai morar na sua casa. Deus vai andar com você. Deus vai ser o teu Deus. E a bênção de Abraão, essa bênção que nós lemos aqui, estará sobre a sua vida. É a tua bênção. Essa bênção é nossa, essa bênção é sua. Aleluia.